Bom, vocês já estão com presença, tá? Depois, se alguém entrar, vocês me lembrem que eu tenho que marcar a presença, por favor. Que às vezes eu acabo esquecendo. Eu não vejo, né, quem tá entrando na hora. Tá bom? Então, se vocês lembrarem, eu agradeço. Na aula passada, a gente começou a fazer os exercícios daquele texto que era a Serra do Rola Moça, lembram? Sim, Como que era mesmo a história da Serra do Rola Moça? Por que que a Serra do Rola Moça tem esse nome? Porque por depois causa que o. da mulher caiu lá do penhasco, sei lá se é penhasco, mas ela caiu de um lugaral. Ela caiu num penhasco, Junto com o né? cavalo. E só Uhum. tinha acabado de se casar, né? E o que aconteceu com o marido dela? Ele se jogou. Ele acabou se jogando, né? Se impactou tanto com a situação que também acabou se jogando. Então, a Serra do Rola Moça é o nome que representa uma tragédia, né? Que aconteceu com um casal recém-casado. E esse texto, na verdade, é um poema do Mário de Andrade, né? Que se baseou numa história. Página 148, tá? E esse poema do Mário de Andrade foi musicado pelo compositor Não é a Martinho da Vila. 147, professora? A 147 a gente fez na aula passada. É, mas a 13 e a 5 você pulou. Mas não tem problema. Tem alguns que eu vou acabar pulando mesmo, tá? Porque não vai dar tempo da gente fazer tudo. Então agora a gente vai para 148. Então só para relembrar a história e a gente poder retomar os exercícios, tá? Então vamos lá, né? Da terceira estrofe. Vamos reler a terceira estrofe. O que é mesmo uma estrofe? Conjunto de 4 versos? É o conjunto dos versos, né? Então, no caso do poema, seria como se fosse o parágrafo do poema. E esse parágrafo do poema é composto por versos. Então, vamos voltar lá na terceira estrofe. Eu vou reler para vocês, tá? O texto está na página 144, se alguém quiser acompanhar. Então, a terceira estrofe, né? Os dois estavam felizes, na altura, tudo era paz. Pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás. E riam, como eles riam. Riam até sem razão. Olha qual que é a pergunta aí da C, da página 148. Indique por que o autor utilizou a exclamação. Por que ele usa o ponto de exclamação quando ele fala assim? E riam. Como eles riam? O que ele queria demonstrar para usar esse ponto de exclamação aí nesse verso? De que eles estavam muito felizes? Uhum. Ele dá um ênfase, né, na felicidade do casal, tá? Então pode colocar isso. Então quando eu falo ênfase, vocês entendem o que eu quero dizer? ênfase é quando você dá um destaque maior para aquilo. Então, geralmente, o ponto de exclamação ele serve para isso. Ele nos auxilia a dar um ênfase nas coisas. Então, ele dá um ênfase na felicidade do casal. Travou Então, tudo. por que ele faz isso? Porque é uma forma de a tragédia, né? De uma forma que comova mais vocês. Para mostrar que, nossa, olha como eles estavam verdadeiramente felizes. E aí aconteceu isso. Tá? Então, dá um contraste maior aí na situação. Então, a C é para dar ênfase na felicidade do casal. Alguém respondeu diferente? Eu coloquei, ele deu ênfase na felicidade do casal. Perfeito. Não precisa ser as mesmas palavras, né? Só a ideia que precisa ser semelhante. As palavras aí vocês podem usar da forma de vocês também. D de dado. Construa uma frase em que você utilize até com o mesmo sentido de riam até sem razão. Qual que é o sentido de até aí nesse momento? Riam até sem razão. Que eles estavam rindo sem sentido? Sim, eles não tinham motivo para rir, né? Mas eles estavam tão felizes que eles acabavam dando risada também. Como que a gente pode construir uma outra frase utilizando esse mesmo sentido do até?
Alguém tem alguma ideia de como podemos fazer? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se tá certo. Que eu ia Pode falar falar. assim. E eu sem muita razão. Utiliza o até, tá? É isso que está pedindo, para você utilizar o até. O até nesse sentido que aparece nessa frase. Então, com uma construção parecida. Então, a construção é riam até sem razão. Pode ser riam até sem sentido. Aí fica sinônimos, né? Praticamente. A gente vai usando sinônimos. Vamos pegar uma outra frase, uma outra ideia? Pensa assim, ao invés de riam, então a gente pode colocar brigavam. Que tal? Então, constrói uma frase aí com brigavam. Brigavam até sem razão. Brigavam até sem razão. Ou se a gente quiser criar uma outra ideia ainda, a gente pode colocar brigavam até no Natal. Né? Que quer dizer o quê? Que até no momento em que Isso é um exemplo ou é um exercício, professora? é o exercício que, na verdade, estou dando um exemplo de como vocês podem fazer. Ah, Tá? É o exercício desses. Podem utilizar essa frase, mas podemos construir outra se vocês quiserem. Então, assim, a gente pode colocar brigavam até no Natal, que é no mesmo sentido, tá? Desse até aí de riam até sem razão. Alguém pensou em outra frase? Choravam. Choravam até sem razão, pode ser. Vou colocar A Gabi entrou. A Gabi Bom dia, Gabi. Vou te dar presença já. Estamos na página 148. Eu coloquei choravam até sem razão, tá? Tá bom. Pode ser brigavam até no Natal. Eu coloquei brigavam. Pode ser choravam. Nossa, brigavam até o Natal. Reclamavam. Reclamavam. Reclamavam até. Vai ser um ótimo casamento, hein? Nossa senhora, Nossa. né? Imagina um casamento desse. É melhor Se separar. vocês já estão brigando no dia que se casaram, então, ó, parabéns. Meu Deus. É logo o divórcio. Se passarem de um ano, parabéns. Ah, passou de um É ano, capaz então já divórcio. capaz dela cometer um homicídio. Imagina, né? Melhor separado que depois cometer um homicídio aí. Não, professora, tem até pessoas que se separam depois cometem um homicídio. É, mas aí são os criminosos de fato, né? No nosso caso, a gente tá só brincando. Aí são os pescotapas. A gente só tá brincando sobre isso. Ou há pessoas que querem dinheiro do ex. São os criminosos mesmo, né? É. Que fazem isso. 7. Da quarta estrofe. Então vamos para estrofe, né? Mas primeiro vamos ver o que está pedindo. A. Indique o sentido de as tribos rubras da tarde rapidamente fugiam. Vou reler lá a quarta estrofe, tá? A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, tremendo a noite que vinha. Agora eu quero ver quem é que vai adivinhar o que significa as tribos rubras da tarde. Quem será que sabe? A sombra. Não. É de muita gente, rubras. Não. Olha só o que significa. São os raios de sol. Os raios de sol iam sumindo. Nossa. É isso que expressa, né? É difícil de saber. Nunca ia saber. Então, É, por isso que eu falei. Quero ver quem que vai adivinhar o que significa essa parte. Então, são os raios de sol que iam sumindo. Por isso que fala, rapidamente fugiam. Rapidamente. Ai, meu Deus, eu tô me ficando louca.
Tava me escutando no Ricardo, né? No Ricardo não, no Ian. Agora tirei o som dele. O que que significa rubro? Quem sabe? O noivo da rubra? E o que que é a rubra, então? Ô, Coro, Ah, agora quero eu ver, né? acho, Ah, eu acho que é raios, sei lá. é a cor vermelha. Vermelha. E por algum motivo eu tô me escutando aí no seu áudio. Põe um fone, por favor. Você tem fone? Já tá com fone. Ué, não é possível, porque senão não estaria me escutando se tivesse com fone. Eu já tô com fone. Então deixa o seu som fechado, tá? Aí quando você for falar, você abre. Aí quando você terminar de falar, você fecha. Tá? Porque senão eu fico me ouvindo aí no seu computador. Então, rubro é a cor vermelha, né? A ideia do sol ser avermelhado, do sol ter essa cor quente. Tá? Então, por isso que é as tribos rubras da tarde rapidamente fugiam. Então, são os raios de sol que iam sumindo. B. Indique o sentido de socavões. O que será que é isso, hein? Quem sabe o que é socavões? Já me vem na cabeça pessoas, sabe aquelas pessoas fortes, assim, que tem a cara fechada e qualquer coisinha que acontece com ela, ela vai pra cima dos outros. Né, mas não é isso não. Na verdade, aí é um despenhadeiro. É um precipício, como se fosse, tá? Viu? Errei. É porque nesse daí ou a gente sabe ou a gente não sabe, né? O significado. Nem sabia que existia essa palavra. Ó como aparece no dicionário. Grande cova subterrânea. Gruta. Tipo de buraco subterrâneo por baixo de uma casa. Caverna. Mas aí no sentido é como se fosse um precipício, né? Catacumba. Tem essa, professora? Tem um lugar que se chama Catacumbas. Mas aí é nas pirâmides, não é? Do Egito? Na verdade, não. Acho que tem alguns lugares aí que tem algumas catacumbas. Por exemplo, acho que é algum local secreto, que tem algum lugar, que tem alguma coisa lá dentro. Será? Caraca, ela deu um capote agora. Você tá bem, Carla? Pode ser, ô Ian, sabe por quê? Porque pode ser uma cova, né? Então é um buraco. Já pensou aí que machuca? Eu quero ver. Calma. Né? Se eu for aí, eu macho a cabeça aí, então o meu marido tá aí, morre aí. Calma. Não esqueçam de desligar os sons, hein? Senão Tá bem, Não, professora, Carla? é que ela acabou de tomar um Coisa da capote. segurança. Nossa, mas que Carla capote caiu? ali? Vamos lá. Só caiu pra dentro. O que em temendo a noite que vinha refere-se a qual palavra? Então, temendo a noite que vinha. O que vinha? À noite? A noite. Então, esse que está se referindo à palavra noite. Esses pronomes relativos aí, ó, que, cujo, sempre se referem à palavra que vem antes deles. No caso aí é noite, né? Então, o que se refere à palavra noite? Oito. Observe as seguintes construções. Os dois continuavam, cada qual no seu cavalo. E na 2, os dois continuavam felizes, cada qual no seu cavalo. A. O que você pode concluir a respeito do verbo continuar nos dois exemplos citados? Esse No verbo aí, primeiro, ó. Você já sabe, Jonas? eu acho.
Acho que o primeiro é, os dois continuavam, era tipo assim, eles continuavam o caminho e outros estavam felizes ainda. Ah, muito bem. Então, o primeiro, ele vem na ideia de continuavam caminhando, né? O segundo, ele vem com uma outra ideia. Ele vem para mostrar o quê? Que os dois continuavam felizes. Então, o segundo continuavam, ele está dando a entender o estado em que os dois se encontravam. Então, é o sentimento que eles estavam tendo naquele momento. O primeiro, não. O primeiro, ele está demonstrando uma ação. Vocês conseguem perceber isso? O primeiro demonstra uma ação. Os dois continuavam. Não quer dizer que os dois continuavam andando, né? Andando de cavalo. Então, aí denota uma ação que está acontecendo. O segundo, não. O segundo, ele está indicando um estado em que eles se encontravam. Eu poderia trocar esse verbo continuavam pelo verbo estavam. Ó, os dois estavam felizes. E o meu sentido vai ser o mesmo. Agora, no primeiro, eu não posso trocar o continuavam por estavam, porque aí não está indicando um estado deles, está indicando uma ação. Então, ó, os dois andavam. Aí eu poderia colocar, né? Que é um outro verbo de ação. Vocês se lembram daquelas classificações de verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação? Lembram mais ou menos disso? Sim. O que era mesmo um verbo intransitivo? Quem sabe? Os verbos de ação, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser intransitivos ou eles podem ser transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Eles se bastam por si só. Por exemplo, ela morreu. Qual que é o verbo dessa frase? Morreu. Morreu. Quando eu falo assim, ela morreu, o sentido já está completo ali, né? Não precisamos de um complemento para esse verbo. Esse verbo se basta por si só. Quando os verbos não precisam de um complemento obrigatório, eles são chamados de verbos intransitivos. Agora, tá, lembrei. lembra? Uhum. Agora, quando o verbo precisa de um complemento, ele vai receber o nome de verbo transitivo. Por exemplo, se eu falo assim, eu estou precisando. Vocês entendem o que eu estou precisando? Vocês entendem o sentido da frase? Não. 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 Vocês vão me perguntar o quê? Precisando do quê? Precisando do quê? Aí eu vou falar, eu estou precisando de voluntários para essa aula. Aí agora reparem que de voluntários para essa aula é o complemento obrigatório do meu verbo precisando. Porque se eu falo só eu estou precisando, a minha frase fica sem sentido nenhum, né? Ela precisa ter um complemento. Então, quando os verbos precisam ter complemento, eles são chamados de verbo transitivo. Esse primeiro verbo aí, ó, os dois continuavam. Vocês conseguem compreender o sentido da frase ou ele precisa de um complemento obrigatório? Acho que precisa de um complemento. Imagina só o cenário que nós temos, né? Que são eles ali na serra a cavalo. Aí eu falo assim, ó, os dois continuavam. Tá claro ou falta informação? Falta informação. E se eu falasse assim, os dois andavam? Ai, Não, né? Não precisa. Esse continuavam tá vindo no mesmo sentido de andavam, tá? Então, por isso que é um verbo intransitivo. Aí não falta necessariamente informação, porque quando eu falo assim, os dois continuavam, eu posso parar minha frase aqui, porque eu tô dando naquele sentido de os dois andavam, tá? Então, nesse caso aí, na primeira frase, eu tenho um verbo intransitivo. Que exercício você tá, professora? Eu estou no 8. 148. Isso, na página 148. Obrigado. Agora, olha o 2. Olha a segunda frase. Os dois continuavam felizes. Esse verbo continuavam, ele está indicando uma ação? Nesse caso aqui, os dois continuavam felizes? Isso é uma ação? é? Não. Acho que Não, não é uma ação, né? Na verdade, esse verbo ele está indicando o quê? Um estado. Por exemplo, ela está cansada.
Esse verbo estar aí, ele não indica uma ação. Ele indica o estado em que ela se encontra, que é cansada, tá? Esse segundo verbo aí, no caso, ele não está indicando uma ação. Então, ele não pode ser verbo intransitivo, transitivo, porque esses dois aí só se encaixam em verbos de ação. Os dois continuavam felizes, vai ser classificado de uma outra maneira. Alguém se lembra como Professora, eu classifico os verbos que indicam estado? Oi, Ian. pode repetir a 7B? É que eu me esqueci de pegar essa. Tá escrito aqui, ó. A, B. É, A B é um da 7. precipício, é um despenhadeiro. Vou escrever aqui, tá? Alguém se lembra como que eu classifico, então, esses verbos que indicam o estado do sujeito? Esses verbos que indicam o estado, reparem que eles só estão ligando o sujeito com a característica dele no momento. Por conta disso, deles só estarem ali como uma simples ligação, né? Eles não estão empenhando mais nenhuma outra função primordial ali na frase, eles são chamados de verbos de ligação. Então, eu vou elaborar aí a resposta da A, tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos na 1, nós temos um verbo que é intransitivo, que está indicando uma ação de andar. E na 2, nós temos um verbo de ligação que indica o estado em que os dois se encontravam. Então, essa é a diferença, eles não têm a mesma função. Vou escrever aqui para vocês, tá? Quem quiser ir elaborando a resposta também pode. Então, reparem aí, né, que nesse exercício a gente precisa relembrar de um monte de coisas, aquilo que a gente já viu, né? Vimos rapidamente, mas vimos. Com o tempo que nós temos, né? Agora vamos para B. O termo felizes se refere a quem? Quando fala assim, os dois continuavam felizes. Quem que estava feliz? Quem que O estavam felizes? casal. Mas como que aparece aí na frase? Eles. Não, Os ó. dois. Os dois. Os dois, como que é a classificação que a gente dá? Como que eu chamo isso aí? Na análise? Ah, é um sujeito? Você tá falando? Isso. Ou- Isso, muito bem. Os Desculpa. dois é o sujeito da oração. Ah, tá. Então, relembrando, né, o que é o sujeito. O sujeito é aquele ao qual o verbo se refere. Então, sempre para a gente achar o sujeito, a gente acha o verbo e pergunta para o verbo. Quem continuavam? Os dois, né? Aí é o sujeito. Nove. Na quinta estrofe, o autor utiliza os substantivos risos e risadas com o mesmo sentido. Justifique. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Vou lá na quinta estrofe para ver se a palavra risos está no mesmo sentido. Porém, os dois continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam como eles riam.
E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam, buscando o despenhadeiro. O que são cascalhos? Quem sabe o que é cascalho? Eu sei o que é, só não sei É um explicar. tipo de folha? É tipo umas pedrinhas, né? É tipo isso. São tipo umas pedrinhas que tem em caminhos. Ó, vou mostrar uma foto aqui. Não sei se dá pra ver, né? Aquelas pedrinhas que vão formando um caminho. Deu pra ver? Então, olha o que tá falando assim, ó. E os risos também casavam, os risos do casal, né? Com as risadas dos cascalhos, que pulando levianinhos da vereda se soltavam, buscando o despenhadeiro. Então, enquanto os cavalos iam passando, os cascalhos iam caindo, né? Do despenhadeiro. Vocês acham que essa parte aqui, ó, os risos do casal, né? Também casavam com as risadas dos cascalhos? Aí a palavra risada está sendo usada no mesmo sentido dos risos do casal? Acho que não. Não, né? Porque os cascalhos não podem dar risada como os seres humanos. Qual que é o sentido, então? O que significa essas risadas dos cascalhos? O que tá desabando, sei lá? Quando vai. Imagina o cavalo pisando nesses cascalhos. Vai Ah, o fazer um barulho, não sonzinho? vai? Então, são os ruídos, né? Dos cascalhos. Pode ser tanto da pisada quanto dos cascalhos caindo, né? Então, aí não tem o mesmo sentido. Então, quando fala assim, né? Os risos do casal é o sentido literal da palavra risos. E que questão você tá, Bro? A 9. Ah, tá. Quando aparecem as risadas dos cascalhos, é no sentido figurado. Por que o autor escreve dessa forma? Quem tem alguma possível resposta para isso? E sabe por que ele fala as risadas dos cascalhos? Por conta do Sei barulho que fazia quando pisava? Mas por que então ele não fala barulho e resolve falar risadas dos cascalhos? que quer ser chique? Esse é chique. Basicamente é isso, né? Por quê? Porque quando a gente está na linguagem literária, a gente está mexendo com obras de arte, né? Então as palavras elas vão ser escritas de uma forma que traga bastante expressividade ali para o poema. Então eles vão sim brincar com as palavras, eles vão sim usar as palavras de formas que a gente não está acostumado, porque é uma maneira de utilizar as palavras com mais expressividade. Trazer mais expressividade para aquela obra literária. Então é basicamente o que o Jonas falou, né? Quer ser chique. Os poetas querem ser chiques, né? Eles pegam a palavra e transformam elas. Tem um autor que fala assim, que o poeta brinca com as palavras. Que é isso que ele faz mesmo, ele vai descobrindo novas formas de empregar as palavras. Agora releia a sexta estrofe e... A. Explique o primeiro verso. A fortuna inviolável. Indique porque o termo fortuna está escrito em letra maiúscula. Vou reler lá o sexto verso. A sexta estrofe, né? A sexta estrofe. Vamos lá. Falei errado. É a última sexta estrofe. A fortuna inviolável. O casco pisar em falso. Dão noiva e cavalo um salto, precipitados no abismo. Nem baque se escutou. Fez um silêncio de morte. Na altura tudo era paz, chicoteando o seu cavalo. No vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. Por que ele escreve fortuna com a letra maiúscula?
Quem tem alguma ideia? Um chute. Porque a fortuna estava se referindo ao dinheiro? Não. Não é o dinheiro. Um sobrenome? Também não. O que significa fortuna? Não é no sentido de dinheiro. Eu ia falar. Fortuna significa o destino. Então, vocês já ouviram uma expressão aí, e a roda da fortuna? É até uma carta do tarô, a roda da fortuna. O que quer dizer a roda da fortuna? A roda da fortuna quer dizer o nosso destino, né? Que existem momentos na nossa vida em que nós estamos em cima, está tudo dando certo, está tudo maravilhoso na nossa vida, mas isso é passageiro. Essa fortuna, que está lá em cima, né, essa boa sorte, ela acaba. E existem momentos que nós vamos estar para baixo, né? Que as coisas não vão dar certo na nossa vida. E isso também passa. Então, a fortuna, ela indica justamente isso: a esperança, o destino, a boa sorte. Nossa, Aí tá Pro, escrito é de muito letra difícil as maiúscula. palavras. Oi? É muito difícil as palavras que ele coloca. Por isso que poesia dá trabalho, né? Porque é Ah, uma obra de arte, não é coisa simples mesmo, muitas vezes. Tem poesias que são mais simples, né? Mas os textos literários, muitas vezes, eles vão fazer referências a outros textos, a outras coisas já existentes. Ele está falando de Fortuna, por quê? Porque Fortuna era uma deusa romana. Sabe, igual Afrodite, Atena, Zeus? Fortuna também era uma deusa, tá? É que essa não é muito conhecida por nós. Ela é a deusa do acaso, da boa sorte, da esperança, tá? Então é por isso que ele escreve de letra maiúscula, porque ele está falando diretamente com essa deusa, né? Então ele está se referindo à deusa Fortuna, uma deusa romana. Então isso acontece muito nos textos, né? Muitas vezes eles vão fazer uma intertextualidade, que é o quê? É um diálogo com outro texto já existente, ou com alguma coisa que já existe. E a gente pode ser que conheça ou não. Como que a gente faz para conhecer? Tendo bagagem cultural, né? Então, estudando muito, lendo muito, estando antenado nas coisas, aí a gente vai percebendo esses diálogos aí que os textos fazem com outros textos já existentes. Agora, B. Indique a diferença que existe entre a morte da noiva e do noivo, utilizando somente uma palavra. Uma palavra para dizer qual que é a diferença entre a morte da noiva e a morte do noivo. Burrice. Gente, Suicídio pode ser, né? Burrice À não, vontade? né? Porque ninguém foi burro ali exatamente. O que foi, Jonas? À vontade, velho. A vontade, né? Pode ser. Então, suicídio? Na verdade, o que aconteceu aí é que o noivo se suicidou, né? Se suicidou. Ele se desesperou e aí acabou se suicidando. Queria se juntar à noiva. Queria se juntar à noiva. no caso, ela ia pro céu e ele pro inferno. Meu Deus do céu. Aí a gente já entra nas histórias da mitologia grega, né? É verdade, professora. Não pode cometer suicídio. Já dá para entrar numa história da mitologia grega. Tipo, parecia que não era pra deixar os dois juntos. Que lá no altar falou, até que a morte nos separe. Foi lá e separou. Separou no mesmo dia. Boa. Boa, Ricardo. Nossa, é verdade, agora que eu reparei. Eles casaram e depois É mesmo. morreram. É, tipo assim. Aí o padre fala, até que a morte os separe. Separou no mesmo dia. Foi uma trágica história a nível Romeu e Julieta, né? É, não precisa nem de divórcio, professora. Só ficar na história já é. Agora 11.
Faça um resumo da narrativa da Serra do Rola Moça. Um parágrafo só, tá? Bem curtinho, um resumo do que aconteceu nessa história. Ai, Casamos, graças a eles Deus, uma morreram. professora boazinha graças a Deus que eu tenho uma professora boazinha com a gente. Ah, olha só, né? Eles se casam, eles ficam felizes, eles morrem. Pronto. Como eles morrem? Só termina de detalhar essa parte. Ah, tá. Um comete suicídio e o outro cai. Mas por que o outro, um comete suicídio? Porque a Por outra causa cai. que ele amava ela. Aí ela morreu. Aí ele ficou triste e se jogou. Tipo aquela história lá do pai que eu contei. É É mesmo, do Minotauro, né? Aham. é mesmo. Essa sim foi uma morte por burrice, né? Do filho. Professora, tipo assim, se eu estivesse no caso desse cara, eu não me suicidava, não. Tipo assim, morreu, morreu. Vou recomeçar minha vida, aí eu vou achar outra mulher. Casa Morreu com também, vai outra. pra outra. Isso, aí vai outra. Se Sempre der, eu vou ficar sozinho mesmo. pra vida. A gente sempre pode dar um jeito, né? Por mais difícil que as situações sejam, a gente sempre Caraca, que legal, hein? Aqui na videochamada tem zoom. Dá pra dar um zoom. Quando a professora ele mostra os mapas, eu faço isso, que às vezes não dá pra ver. nem sabia disso, não. Que dava pra dar. Eu uso fixar. Porque em cada perfil tem três. Não adianta nada, coisinhas. né? Quando ele abre o mapa, fica pequenininho. Aí tem que ficar dando zoom pra dar certo. Não, me ensinem. É só Pelo apertar, tipo foto, sabe? Quando você dá zoom. Uhum. Ah, mas tá pelo celular, né? Uhum. É que eu tô no computador. Entendi. Ah, tá. E aí, quem terminar, me avise para ler para os colegas. Como que vocês colocaram? Não esqueçam de avisar que a Serra do Rola Moça tem esse nome por causa da história, né? Eu não sei se tá certo, mas eu fiz. Então, leia. Eu coloquei. Na história, um casal estava andando em um despenhadeiro e a noiva acaba caindo e o noivo se suicida. Uhum. Só não esquece de acrescentar que é por isso que a Serra do Rola Moça recebeu esse nome. Tá, vou colocar. O que leva eles a caminhar em um despenhadeiro? Eles estavam Escrevi, eles se Casaram casam, estão felizes. no topo do despenhadeiro. Se casam, Peraí, estão pessoal, felizes. peraí. Um de cada vez. Pode falar, Jonas. Você vai ler? Eles se casam, eles estão felizes. A moça rola e o moço vai junto. Só não esquece de afirmar, né? Que é por isso que a Serra do Rola Moça ganhou esse nome, por causa da trágica história. Eu entendi, foi nada. Eu não escutei o que o Jonas falou, tá baixinho o som dele. Você pode reler, Jonas? Não, travou. Ah, ok. Eles se casam, eles estão felizes, a moça rola e o moço vai junto. Uhum. Foi isso que eu escrevi. Ok, agora todo mundo travou pra mim. Ô, Pro, Ou você não, pode me vai falar voltar. 10 saber? Daí você tem que falar. Suicídio, no caso, que a gente escolheu a palavra. Ô, Pro, eu tô fazendo ainda o meu, tá? Oi? Tá bom. Suicídio.
Obrigado. Mandei aí uma sugestão de história, né? Eu coloquei assim. A história conta sobre um casal recém-casado que, ao voltar para casa, sofre uma tragédia. A moça cai do cavalo e morre no despenhadeiro. O marido, por sua vez, se desespera e também se joga. Por esse motivo, o despenhadeiro recebeu o nome de Serra do Rola-Moça. Pronto? Manu tá terminando? Mais alguém vai ler? Hoje a Gabi veio vestida de Luna Lovegood. Bora para a próxima página, professora? Vamos para a próxima página. Manu, você vai querer ler? Quando eu terminar, eu posso ler? Pode, aí você me avisa, tá bom? Eu tô bem no finalzinho, quando o cara se matou lá. Tá bom, então termina aí. Enquanto isso, os demais vão lá na página 149 e eu quero ver se vocês conseguem achar nesse caça-palavras o tempo verbal, né, do verbo dar. Ele vai estar de várias conjugações diferentes. Vejam se vocês encontram. Se alguém tiver dúvida da conjugação do verbo dar, olha na tabela de cima. Quer ler? Achei uma. Pode ler. Achei uma. Então vai procurando, tem várias. Pode ler, Manu. Um casal que acabara de se casar estavam andando com seus cavalos por um despenhadeiro. Em uma certa hora, a jovem moça caiu no despenhadeiro e acabou morrendo. Seu marido ficou triste e se jogou. Perfeito. Reparem como a Manu usou perfeitamente aí os tempos verbais. Porque você falou assim, né? Um casal que acabara de se casar estavam andando. Perfeito. Você usou esse acabar aí, que é o pretérito mais que perfeito. Poucas pessoas sabem usar esse tempo verbal certinho. O que esse tempo verbal indica? Indica que aconteceu uma ação antes de outra, né? Então, qual que é a ação que aconteceu primeiro? Eles casaram. Depois que eles casaram, eles estavam andando. Então, você usou certinho o pretérito mais que perfeito. E aí, nós temos duas ações, né, no tempo verbal do passado. O acabara, que tem a ver com o casamento, né? Eles acabaram de ter se casado. E aí, depois, o que aconteceu foi que eles estavam andando, que também é uma ação do passado, mas que é mais recente do que o casamento. Então, esse é o uso certo do pretérito mais que perfeito. No caso, palavras Oi, Ricardo. sem palavra em diagonal, Professora, eu achei algumas. Eu achei o... Posso falar? são 6. Espera aí um pouquinho. Já você fala, tá? Oi, Ricardo. Aqui tem frase em diagonal? Tem, Tá bom. tem uma. Professora, eu achei algumas, posso falar? Já você fala, tá? Enquanto vocês vão procurando, eu vou explicando aqui. Na página 149, o que nós temos? Nós vamos ter algumas conjugações dos verbos irregulares. Diga, Carla. Eu saí porque o Wi-Fi caiu, tá bom? Desculpa aí. Tá bom. Estamos agora na página 149, tá? O Pro tinha colocado despenhadeiro várias vezes aqui, né? Então, eu Obrigada. apaguei um pouco o final e fiz de novo. Achei a na ler? diagonal. Só o final eu fiz de Tá. novo. Pode ler o final. O marido ficou triste e acabou se jogando. E com isso, ele cometeu um suicídio. Isso. Tá certo.
Bom, então na página 149, nós temos as conjugações de alguns verbos irregulares. Lembrando que verbo irregular é aquele verbo que não segue um padrão de conjugação, né? Porque vocês viram que existem verbos que seguem padrões. Então, tem muitos verbos, né? Os regulares que terminam em ar, eles vão seguir uma mesma terminação de conjugação. Então, amar, falar, eles vão ter conjugações iguais. O verbo, no final do tempo verbal em que ele estiver, ele vai ter um padrão, vai ser igual tanto para amar quanto para falar, porque eles são verbos regulares. Os verbos regulares terminados em er também vão ter a mesma conjugação. E os verbos terminados em ir, que são regulares, também vão ter a mesma conjugação. O problema acontece quando nós estamos falando dos verbos irregulares, né? Porque os verbos irregulares têm uma conjugação única deles. Então, eles são especiais. Eles não seguem a moda, né, no caso. Eles não seguem as tendências, eles são únicos. E aí, o que nós temos? Nós temos aí algumas tabelas de alguns verbos irregulares, como dar, ver. Tem outros, né? Tem caber, deixa eu ver o que mais que tem. Poder, vir. São todos verbos irregulares. Não tem jeito, verbo irregular a gente tem que decorar ou consultar aí as gramáticas, as tabelas, para ver como que é a conjugação. Então, o que nós temos aí? Nós temos a conjugação do verbo dar no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Na 1, o que nós vamos fazer? No diagrama a seguir, o verbo dar aparece 6 vezes em tempos, modos e pessoas diferentes. Ache-os e complete corretamente as lacunas. Então, quais são os tempos verbais de dar? Posso falar? Pode falar. Eu achei o dou, dei, daremos, darieis, dama e daria. Dama não tem, o Ian. Não? Não, onde você achou dama? Entre o daria e daremos. Ele tava pensando que é dama. Tem cabe, aí embaixo daremos. Aí o primeiro desse é desse, aí tá dama. Entendi, mas dama não é o tempo verbal do verbo dar, tá? Então, esse daí tá errado. Dama seria um pronome de tratamento, né? Então eu achei 5. São 6. Qual que tá faltando? Você 4. achou? Eu achei dou, Eu achei cabe, 5. daremos, dar. Tá faltando o D. E O D eu achei. Tá na diagonal. Tá na diagonal mesmo. Pula uma linha do daremos, aí você acha. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver, né? Não dá pra enxergar nada. calma aí, vou dar zoom. Dá sim. Sora, coloca aí. Ok, agora eu achei os 6. Cadê? Como fica melhor? Perto ou longe? Longe. Coloca longe. Não sei Não. se é Tá mais embaixo. Achei. Agora só faltava um, eu já achei com a professora da professora. O da. Só falta uma pra mim. O da. Ricardo. Qual falta pra você? Você achou qual, Ricardo? Dou, de, cabe, daremos e dar. Falta o D, hein? O D, Não, o D já tem. Ele já falou. Não, D, hein? Com 2 Es. Vou verem. escrever pra você. Então são 7 palavras, não são 6. É que vocês acharam um aí que eu nem sabia que tinha, que é o deu, né? Ah, eu achei isso. Não, é o D. Ô, professor, Não, eu D. achei 6. Eu vou escrever os que eu achei, tá? Achei sim. São 6 mesmo. Ah, peraí que eu vou virar Eu achei câmera. 7. Deixa eu colocar aqui no chat os que eu achei. Ó, pra os que eu achei. Ô, Manu. Tem esse dou aí, né? Não é o do, é o D, na diagonal. Esse daí mesmo que você colocou no chat.
Não, aí tem dou, que vocês acharam. Não, esse daí Tá não, certo. Manuela. Daria. Darieis. Também é, pro? Sim, também é. Darieis. Agora, enquanto vocês estão olhando aí, ó, prestem atenção em como que é a conjugação do verbo dar. Olha como ela é totalmente única, ela é diferente das outras. Olha lá. Presente do indicativo. Dou, das, dá, damos, dais e dão. Pretérito imperfeito. Dei, deste, deu, demos, destes, deram. Pretérito imperfeito. Dava, davas, dava, dávamos, dáveis e davam. Olha isso. Vós dáveis. Vocês já ouviram isso em algum lugar na vida de vocês? Não. Não. Pois é, pois existe. Vós dáveis. Pretérito mais que perfeito. Esse que a Manu usou tão bem. Dera, deras, dera, déramos, déreis e deram. Vós déreis. Olha que diferente, né? Deles também tem? Também tem. Futuro do pretérito. Não, futuro do presente. Darei, darás, dará, daremos, dareis e darão. E o futuro do pretérito? Daria, darias, daria, daríamos, daríeis e dariam. Olha aí o daríeis. Ele é um futuro do pretérito conjugado em segunda pessoa do plural, que é o vós. Vós daríeis. No subjuntivo, que é aquele modo verbal que expressa uma dúvida, uma incerteza, olha como aparece no presente. De, des, de, demos, deis e deem. No subjuntivo imperfeito. Desce, 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 décemos, desceis, descem. No futuro. Der, deres, der, dermos, derdes e derem. Olha isso. Vós derdes. Nossa. Por isso que a gente diz que esses verbos são irregulares. Eles têm uma conjugação única, né? Uma conjugação só deles. Ô, pro, o meu só tem 6, agora que eu tô vendo. Desse negócio aqui. Eu coloquei aí nas respostas os que tem, ó. Os que eu achei. Vou mostrar aqui de novo. E tá no chat também, tá? Tá. Achou? Agora eu vi qual que eu não fiz. Agora vamos aí no fazer o 1, né? Então já achamos as conjugações do verbo dar. E aí agora com essas palavras que nós encontramos, nós vamos preencher as frases aí abaixo. Ó. Ele, tarará, uma festa em sua mansão, se ele morasse em uma mansão. Então aí a gente vai colocar o verbo dar no futuro do pretérito. Qual que é o futuro do pretérito? Olha lá em cima na tabela. Daria? Daria, muito bem. Então, ele daria uma festa em sua mansão se ele morasse em uma mansão. O futuro do pretérito é um tempo verbal que vai indicar quando a pessoa faria alguma coisa se aquilo fosse possível. Que aí é o caso, né? Ele daria uma festa na mansão se ele tivesse uma mansão. Então, ele não tem. Ele é diferente do futuro do presente. Por quê? Porque o futuro do presente indica uma ação que de fato vai acontecer, que é uma certeza. Né? Então, se essa frase estivesse no futuro do presente, ela seria assim. Ele dará uma festa em sua mansão. Porque aí é algo certeiro que vai acontecer. O futuro do pretérito, não. O futuro do pretérito é alguma coisa que poderia acontecer, mas não vai. Aí, no caso, não vai acontecer porque ele não tem uma mansão, né? Então, por isso que está sendo usado o futuro do pretérito. Oi? Na B eu coloquei. D ajuda aos outros. Até poderia ser E um D, dia será né? recompensado. Mas olha qual que é o tempo verbal que está sendo usado. Um dia serás recompensado. Será que esse verbo aí, serás, está conjugado em qual pessoa? D. Acho que é bem. Eu acho que é bem ajuda Também aos não. outros. Quando você fala assim, serás, eu serás, ele serás, qual que é a conjugação que está aí esse verbo serás? Não entendi. Ó, esse verbo, tá vendo aí que tem o verbo serás aí depois? Tem tararã, ajuda aos outros e um dia serás recompensado.
Esse verbo aí está indicando para a gente qual que é o tempo verbal em que a gente tem que colocar também o verbo dar. O tempo verbal que a gente tem que colocar o verbo dar é o mesmo, na mesma conjugação que está o verbo serás. Essa conjugação está em qual pessoa? Está em eu serás, nós serás. Qual que é a pessoa que se encaixa para essa conjugação aí serás? Se encaixa com Vós? nós? Se encaixa com nós, ó, nós serás, dá certo? Não. Não. Com qual pessoa que se encaixa? Ele não. Tu Não. Tu, ou vós? tu serás, né? Então, esse verbo dar aí, olhem qual que é o formato que a gente tem que colocar. No final da frase tem imperativo afirmativo. Então, a gente tem que ir lá na tabela. Olha qual que é o imperativo afirmativo. Dá, de, demos, dá e tem. E isso. E qual que é o que está conjugado em tu? De? De. Muito bem. Então, é de que a gente vai colocar. Tá bom? Eu acertei e apaguei. C. Talvez eles tererão um jantar para os amigos nesse final de semana. Aí é o presente do subjuntivo. Ô, professora, Oi, repete a B, por favor. é o D. Vou colocar aqui Presente no chat. Tá de, des, de, demos, dens e dem. Olha como que tá o eles. Eles? Deis. Não, aí é vós, deis. Ó, Ah. eu, de, tu, des. Ah, não, peraí, tô lendo errado, né? Peraí. É no presente do subjuntivo? Ah, não, tá Isso. certo. Então é eu, de, tu, des, ele, de, nós demos, Dei. vós, deis, Nós eles, demos, deem. dem. É dei, pro. Isso é deem. Então o A é daria, o B ficou de. O C, dei. Ó, o subjuntivo, ele indica essa dúvida, Caraca, né? Então, professora. talvez deem. Só falta 3 unidades, só falta 2 unidades para acabar português. Pois é. Ô, Pro, na D daria. Louco. Que é vós. Vós vai ficar como aí, ô Ricardo? Eu daria, tu daria, nós daríamos, vós daríamos. Daríamos. Daria? Daríamos. Daria? É o vós, sim, mas ó como que é, o futuro do presente. O futuro do presente, eu darei, tu darás, ele dará, nós daremos, vós Eu pensei que era pretérito, pro. O Pro é pretérito. Não é É presente. pretérito. Ah, tá, é o futuro do pretérito, né? Desculpa, então eu daria, tu darias, ele daria, nós daríamos, vós darieis Dareis. e Dariei. eles dariam. Então, como que vai ficar? Com tantos exercícios por fazer, vós Daria. Darei. darieis. Olha que diferente, né? Daríeis, tá? Assim que lê. Daríeis, olha o acento. E o E, a última, né? Qual que é a palavra que sobrou? Tem duas que sobraram, né? São 6 e na verdade são 7, né? Porque alguém aí achou um novo aí. Nossa. Então aí é tarará, um salto triplo e chegaremos em primeiro lugar. Já ouvi alguém falando aí que é nós, né? Muito bem, né? Você já viu pelo chegaremos. Então tá conjugado em nós. Então vamos colocar o verbo dar no futuro do presente conjugado em nós. Como fica? Daremos? Daremos, muito bem. Daremos. Então prestem atenção, tá? Olha como que a gente faz para analisar a tabela. Essa tabela, eu vou passar o site para vocês. Tem um site que tem a conjugação de todos os verbos. E aí, se vocês tiverem dúvida, é só escrever lá o verbo que vocês querem ver conjugado. Vou mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui na internet. Esse verbo aqui. Esse verbo não. Esse site aqui. Vou até apresentar para vocês. Eu tô entrando nele aqui. Nossa, um monte de coisa.
Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Ah, calma aí, deixa eu ver. Oh, meu Deus do O céu. Pro é aquele que você falou na aula passada, esse site? É. Ó, por exemplo, peguei aqui o verbo ser, né? Vocês podem escrever qualquer verbo aí. Tá aparecendo já? A tela? Tá. Sim. Olha lá. Então, conjuguei o verbo ser, né? Aí vai falar aqui, ó. O verbo ser é um verbo extremamente irregular, ou seja, ele não tem um padrão, né? E quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical como nas terminações. Apresenta diversos radicais distintos. Eu era, eu fui, eu serei. Então, esses verbos aqui, ó, era e fui, fazem parte do verbo ser. Possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo, eu fui. No pretérito mais que perfeito do indicativo, eu fora. E no pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu fosse. Etc, né? Aí olha como que é o gerúndio. Gerúndio é o verbo com a terminação NDO. Gerúndio, sendo. Particípio passado, sido. Particípio é quando termina com do, né, no final. E o infinitivo, ser. Aí aqui, ó, as conjugações. Então, nós temos indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Todas as conjugações do tempo verbal no indicativo. Temos todas as conjugações do tempo verbal no subjuntivo e no imperativo também. E aí embaixo nós vamos ter alguns exemplos, né, com os pronomes, da conjugação com alguns pronomes. Eu sou o, tu é lo. Aqui já não importa tanto para nós, né, porque nós não vamos usar dessa maneira. Meu Ok? Deus, que esquisito. Agora, viu? Isso aí ajuda vocês a fazerem prova, fazerem exercícios. Agora, não sei como conjuga o verbo ter. Então escreva aqui o verbo ter e procurem conjugar. Aí vai aparecer, tá? Ó, o gerúndio tendo, particípio passado, tido, infinitivo ter. Verbo irregular. Olha aqui, aparece até a transitividade. Transitividade, transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de um complemento obrigatório. Aí é que vai aparecer as conjugações. Isso aqui vai ajudar bastante vocês a fazerem a prova, tá? Então consultem. Vou cancelar aqui, tá bom? Agora vamos fazer esse último exercício aí. Vamos terminar a página 149 para a gente encerrar a aula, tá? Do outro lado da página 149, nós temos o verbo ver e a conjugação, que também é um verbo irregular. Então, vai ter várias conjugações assim esquisitas, né? Por exemplo, olha lá no subjuntivo presente. Eu veja, tu vejas, ele veja, nós vejamos, vós vejais. Olha que estranho. Que vós vejais. Né? Então, tem algumas conjugações aí estranhas, né? Olha do futuro, do subjuntivo. É tipo aquele lá que você mostrou no site, o lo. Eu nunca É. pensei que colocava o lo depois das palavras. Esse aí já não nos importa muito, porque é algo que já não fazemos, né, tanto na língua português, do português brasileiro. Mas olha, por exemplo, aí o verbo ver, né? Futuro. Vir, vires, vir, virmos, virdes e virem. Esse é o futuro do subjuntivo, né? Então, ele também tem uma conjugação muito própria. No 2, o que que nós vamos fazer? Observe o conjunto de frases. Então, nós temos lá, né, algumas frases. Um, vejo o quê. Dois, quando a vires. São frases que estão incompletas. O complemento dessas frases está embaixo. Então, agora vocês vão tentar encontrar o complemento dessas frases, tá? Então, a primeira, vejo o quê. Onde será que está o complemento dela? Tentem fazer sozinhos essa e aí já já a gente corrige. Ah, isso eu fiz. Eu já achei. Já fez? Vão fazendo aí.
eu lembrei que no grupo veio que Quem acabar pode fazer a 3. Essas frases aí montadas, elas formam uma história, mais ou menos uma história, né? Uma fala de alguém. Então vocês vão organizar, tá? Porque tá tudo desordenado e transformar numa fala. não entendi a 3. A 3, você vai pegar as mesmas frases que você ordenou na 2 e você vai perceber que essas frases, elas formam uma história. Mas elas estão embaralhadas, né? Elas não estão na ordem. Ah, tá. Então você vai organizar. Terminei, pronto. Já vamos corrigir então, tá? Tá. Você vai colocar no chat, professora? Pô, Eu acho que vai ficar 6, 4, 2, 3, 5. vamos lá, agora eu vou corrigir, tá? Então, a 1. Veja o quê? Não teríamos dado a ele a chance de reler tudo. Jamais nos Até entenderemos. encaixaria, Ricardo, mas por ter outras frases que se encaixem melhor, então esse veja o quê? Fica com jamais nos entenderemos. Acertou. Vejo que jamais nos entenderemos. Próxima. Quando a vires? Conta-lhe todos os detalhes de nossa discussão. Perfeito. Quando a vires, conta-lhe todos os detalhes de nossa discussão. 3. Se víssemos o projeto daquele vereador, Não teríamos dado a chance, não teria dado a ele a chance de reeleger-se. perfeito, não teríamos dado a ele a chance de reeleger-se. 4. Pela fresta da janela vimos. Quanta destruição o furacão havia provocado. Muito bem. Veja. 5, né? Veja. Olhem o céu. Não. Não, ainda não. Não? Não é esse, não. Por causa da pontuação, né? Não tem uma pontuação aí. Veja, está amanhecendo um novo dia. Isso, veja, está amanhecendo um novo dia. E a 6, vejam quão bela está. Olhem o céu. A ordem ficou assim, ó. Arrumei. Vou falar a ordem. 6, 4, 1, 2, 5 e 3. Pronto. Acertei. Alguém conseguiu organizar para ver como que ficaria? Eu não consegui. Como assim? Na Na 3. 3, todas essas frases formam uma história. Eu vou tentar. Eu não tentei ainda. Alguém já conseguiu pelo menos começar? Eu sim. E aí, como você fez, Jonas, por enquanto? Na primeira aqui, olhem no céu, vejam quão belo está. Não, Muito bem. Eu acho que começou assim. Ah, não, pode falar, Jonas. Fala.
Começa assim mesmo. Olhem o céu, vejam o quão belo está. Aí depois, veja quanta destruição o furacão havia provocado. Não dá para ser essa. Por quê? Porque ele está observando. Veja quão belo está. Aí não dá para ele já vir falando da destruição, né? Pela Então, primeiro ele está observando a beleza. Pela frente da janela, vimos quanta destruição o furacão havia provocado. Isso, agora sim, né? Pela fresta da janela, vimos quanta destruição o furacão havia provocado. Aí na terceira é vejo que jamais nos entenderemos. Isso, muito bem. Vejo que jamais nos entenderemos. E depois? Quando a vires, conta-lhe todos os detalhes de nossa discussão. Muito bem. Eu vou colocar no chat, tá? Então se preocupem. Veja, Depois, está amanhecendo um novo dia. Isso, muito bem. Veja, está amanhecendo um novo dia. E para terminar, Se víssemos o projeto daquele vereador, não teríamos dado a ele a chance de reeleger-se. muito bem. É isso mesmo. Vou mandar aqui no chat, então. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Pessoal, talvez, tá? Eu acho que não, mas talvez na semana que vem eu não dê aula para vocês. Porque eu vou fazer uma cirurgia na segunda e eu não sei exatamente como que é a recuperação, mas parece que é algo simples. Então pode ser que na quinta-feira que vem eu não dê aula para vocês, mas eu acredito que eu vá sim, tá? Se eu não for dar a aula, o professor Hélio vai avisar vocês. Combinado? Combinado. Boa sorte, Bru. Vocês têm alguma dúvida? Não, foi tudo explicado. Ótimo. O que eu quero que vocês façam então? Então, façam as próximas páginas, a página 150 e a 151. E a 152 também, menos a 8. A 8 não precisa. Eu vou escrever aqui, tá? Pronto. Para vocês praticarem, tá bom? Essa conjugação desses tempos verbais aí, dos verbos irregulares. Então, eu vou cancelar aqui a gravação.